Olá, pessoal, paz e graça para você. Eu sou Abraão, pastor da Igreja Palavra Viva aqui em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, e nós estamos aqui de volta para a continuação da nossa aula passada, né? Nós começamos a falar sobre creio na igreja e na comunhão dos santos. Falamos bastante da igreja, né? E até quero fazer com você uma pequena recapitulação do que nós falamos, mas antes, porém, eu quero com você recitar mais uma vez o Credo Apostólico. Até o fim dessa série de aulas, desse curso, eu quero que você seja familiarizado com o Credo, né? Que você aplique isso, que você não precise rezá-lo, né? Mas que você se aproprie das verdades que nele estão descritas, porque todas elas emergem da palavra de Deus. Né, que sejamos encorajados a não rechaçar isso, a não ter preconceito com isso, né? E aplicá-lo na nossa liturgia, nas nossas igrejas, no momento de ceia, no momento de batismo, como confissão de fé pública. É tão importante, é tão bonito, é tão antigo, né? E está para além de qualquer outra confissão institucionalizada da igreja. Vamos lá, então, recitar o Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, passamos agora rapidamente para mais uma aulinha. Eu gostaria de recapitular algumas coisas que nós vimos na semana passada, né? na aula passada. Vimos o que não é igreja, né? Que muitas vezes nós confundimos igreja com uma série de coisas que não são igreja, embora tenham elementos que nós podemos encaixar na igreja, mas que a igreja em si mesmo não é isso, isoladamente. Por exemplo, ela não é um local, ela não é uma construção, ela não é uma agremiação de pessoas em si mesma, ela não é uma denominação específica, né? Ela não é uma pessoa jurídica, uma empresa, ela não é um clube, nem uma instituição de caridade, né? E ela também não é um parênteses na história da redenção. A igreja sempre existiu e com administração diferente dos pactos de Deus com a história da humanidade, com cada um dos seres humanos. Afinal, então, o que é a igreja, né? É a comunidade de pessoas salvas, é um povo, é um organismo vivo. Vimos que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Una porque não existe mais de uma igreja de Cristo, há uma só igreja de Cristo, né? Uma igreja, um só batismo, um só Deus e Pai, um só Senhor Jesus Cristo e também, por conta disso, uma só igreja. As divisões em denominações cristãs e tradições não afetam, elas não maculam e nem desnaturalizam o fato da igreja ser una. Ela é invisível, né? Então não há divisões nela. Ela é santa porque Cristo a santifica, ela é católica porque é universal, não é porque estejamos ligados a Roma, ela é católica porque é universal, e ela é apostólica porque está calcada na doutrina dos apóstolos. A igreja está fundada em Pedro, em razão da sua confissão. Sempre que Pedro fala em nome de Jesus e confessando e escrevendo e falando sobre o fato de que Cristo é o Filho do Deus vivo, então, ali está a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Junto com essa promessa, Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela e edificaria a sua igreja. As portas do inferno não prevaleceriam contra ela e dá as chaves do reino dos céus, com poder para ligar e desligar. As chaves são o evangelho. Amém? É isso que nós vimos na última aula, um pequeno resumo, rapidinho, até aqui.
E agora, então, nós vamos começar a aula de hoje falando sobre o ingresso na Igreja de Cristo. Como ingressamos na Igreja de Cristo? De forma visível, é pelo batismo. E nós vamos falar aqui isso. Mas pense, se a igreja é comunidade de cristãos, comunidade de salvos, comunidade de crentes em Jesus Cristo, logo são igreja todos aqueles que creem, inclusive o ladrão da cruz, que não se batizou. Percebe? O ladrão da cruz é parte da igreja porque creu aos 45 do segundo tempo em Jesus e foi salvo por ele, não é? Então, a igreja visível, ela ingressa-se na igreja, visível, mas com um símbolo, um sinal de ingresso na igreja invisível por meio do batismo. E nós vamos ver as diversas confissões de tradições acerca do batismo, tem muita coisa para falar aqui sobre batismo e ceia, né, que não devia nos dividir tanto como dividiu na história, inclusive entre os reformadores, mas não deveria nos dividir, mas infelizmente nos dividiu. Então nós vamos falar um pouco sobre como nós vemos essa questão do batismo e da ceia do Senhor. Bom, além da ceia, né, que nós vamos ver mais adiante, o batismo é um cerimonial. O que não se nega por qualquer tradição cristã, e aqui deixa eu apontar aqui os slides de hoje, o que não se nega é que o batismo seja uma ordem de Cristo, deva ser realizado com água, deve ser ministrado em nome da Trindade, conforme Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no batismo, o crente se identifica com a morte de Cristo e com a sua ressurreição, né? Nos que praticam a imersão, o fato de imergir significa a morte, e o fato de levantar-se da água simboliza a ressurreição para uma nova vida. Então esse é o consenso, né? Não é só divisões teológicas acerca do batismo. Todos os cristãos pensam sobre o batismo dessa forma. Agora, o que temos de divergência? São poucas, mas são sensíveis, né? Primeiro, se é uma ordenança ou um sacramento, né, já vamos diferenciar um dos outros. O modo de batismo, né, a quantidade de água, né, se imergimos ou aspergimos, ou, né, efusão. Né? Eu acho que eu confundi os termos. Efusão, né, e a aspersão é a água sobre a cabeça. Outra coisa que divide alguns cristãos, algumas tradições cristãs, é o aspecto salvífico do batismo, né? A regeneração batismal. Na verdade, não é um aspecto salvífico. Talvez aí, nesse slide, não está correto, né? Porque todos creem, até católicos romanos, que a salvação é por meio de Cristo. Tá? A questão do batismo é a regeneração batismal, a limpeza dos pecados, né? Se o batismo faz isso ou não, há uma divergência. Outra coisa que muda é a questão do batismo de infantes, né? O pedobatismo, que é o batismo infantil, ou o credobatismo, que é o batismo de crentes, só daqueles que professam a fé cristã. Essas são as divergências. Bom, vamos lá então, as divergências, né? Primeiro, quem que diverge? Católicos, anglicanos, luteranos, calvinistas e zwinglianistas. Parece que a gente falou aqui grego, né? Católicos são os católicos apostólicos romanos, que nós estamos nos referindo. Anglicanos são aqueles que eram católicos e tiveram aquela reforma protestante de Henrique VIII, se separaram de Roma e fundaram a Igreja da Inglaterra. Anglicano significa da Inglaterra. Luteranos, que são os oriundos da primeira reforma, né, de Martinho Lutero, que não tinha a intenção inicialmente de criar uma outra igreja.
Os calvinistas, que são os adeptos da reforma mais profunda e, de fato, reforma protestante, realizada por João Calvino e outros reformadores, né? E os zwinglianistas, que vêm de Zwinglio. Zwinglio tinha, ele fez a reforma protestante num outro lugar, mas também na Suíça. Todavia, ele tinha alguns pontos diferentes, divergentes de Lutero, por exemplo, e eles até se tornaram irreconciliáveis em alguns pontos sobre a ceia, né? Brigaram bastante, né? E são esses as tradições que divergem, né? Bom, então de batismo é só isso aqui. Vamos voltar aqui para a câmera, que eu vou destrinchar, então, cada um desses pontos que nós vimos das divergências. Bom, o modo de batismo, a quantidade de água, basicamente, né? O modo é imersão, e os que imergem se baseiam na ideia da palavra grega baptizo, que significa imergir, né? Afundar, e por isso imergem os seus batizandos, né? A aspersão, que é a água sobre a cabeça, e a efusão, que é a borrifação de água. Quem está certo, quem está errado? A Bíblia silencia. Então não podemos dizer, de maneira nenhuma, que a Bíblia manda fazer desta ou daquela forma. A questão aqui é prática, a questão aqui é interpretativa do que significa uma coisa ou outra. Por exemplo, os que imergem sob este ponto de vista. Os que aspergem sob o ponto de vista de que, assim como o sangue da antiga aliança era aspergido no altar e no sacerdote, assim, aquele rito, né, assim também o mesmo sentido original das palavras significa aspergidos pelo sangue de Cristo. Então, o batismo também é aspergido, né? A efusão também da mesma forma. Não há muito o que explicar, né? João Batista imergia, né? Jesus foi imerso, né? Ao que tudo indica. Mas famílias inteiras no livro de Atos, 3.000 pessoas, né? Primeiramente, reconheceram a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, vão a Pedro e falam, o que nós precisamos fazer? Aí ele fala, arrependam-se e sejam batizados. Imagina, fazer um batismo de 3.000 pessoas, né? Entre homens, mulheres, tinha muito mais do que 3.000, né? Então, administrar a imersão deste pessoal, provavelmente nem água suficiente poderia ter ali. Então, os que aspergem levam em conta essas questões práticas, ok? Mas isso não divide, né? Há algumas igrejas que rebatizam irmãos que não foram imersos. E eu não partilho desse ponto de vista. Na nossa comunidade, na nossa igreja, nós praticamos a imersão, mas nós não reprovamos a aspersão e nem a efusão. Nós não rebatizamos porque o batismo é um só batismo, um só Espírito, né? Um só Deus e Pai, e essas coisas todas que já estão escritas, né? Mas há, infelizmente, alguns que rebatizam por conta dessa quantidade de água, né? E não exatamente pelo sentido que o batismo infunde no crente, ok? Sobre a regeneração batismal, aqui vai algumas divergências, né? Algumas coisas, divergências entre as confissões de fé. Por exemplo, católicos apostólicos romanos vão dizer que o batismo infunde salvação no batizando, né? E apaga o pecado original, ok? Os anglicanos pensam da mesma forma, né? Que o batismo infunde salvação e apaga o pecado original.
Os luteranos também pensam dessa forma, ou seja, não é só católico romano que acredita na regeneração batismal. Os anglicanos e os luteranos também creem, né, eu estou falando assim, de forma confessional, denominacional, hierarquizada. Não estou falando da fé individual de cada pastor, de cada irmão, enfim. Né, porque dentro das nossas igrejas pode ter gente que pensa de diversas formas, mas a tradição luterana e anglicana se assemelham nesse sentido à tradição católica de crer que o batismo infunde salvação e regenera, tirando os efeitos do pecado original. Os calvinistas, né, os reformados, os puritanos, né, da época, os puritanos eram os anglicanos que queriam tirar todos os aspectos católicos romanos que ainda permeavam a igreja anglicana. Então, os reformados puritanos, eles foram responsáveis por muitas mudanças na teologia anglicana, né, e na eclesiologia anglicana também, e eles, aliado aos calvinistas de Genebra, né, da mesma ideia, entendem que batismo não salva, né, não regenera, mas que o batismo é um sacramento. E aí eu já quero dizer a diferença entre sacramento e ordenança, ok? Eles apontam, né, sacramento, o que é? Sacramento é um sinal visível, ritualístico, né? Por exemplo, o batismo, a ceia, né? Eu particularmente os entendo como sacramentos. Embora eu tenha tradição batista, por ser reformado, eu creio que essas ordenanças são sacramentos. Todo sacramento é também uma ordenança porque Cristo ordenou. Mas nem toda ordenança é um sacramento. Veja bem, o sacramento, então, é um sinal visível de uma graça invisível que foi imputada, que foi simbolizada naquele ato, de modo que pelo sacramento nos apropriamos de tudo aquilo que ele significa, ok? Isso é sacramento, é um sinal que aponta para a salvação e regeneração já realizadas. Talvez você fale, mas e a ordenança? Não é a mesma coisa? Eu já criei, então eu recebo a ordenança. A ordenança em si mesmo, sem ser um sacramento, é a forma de simplesmente realizar aquilo porque Deus mandou, porque Cristo disse para fazer, pura e simplesmente. Tá? O sacramento é a ordenança, porque Cristo instituiu, mas um sentido visível desta graça invisível depositada no crente naquele momento, ok? Então, não salva o batismo, mas ele é um sacramento. Já os zwinglianistas, né, dos quais vieram os batistas, os anabatistas, os Quakers, se não me engano, são muitas tradições cristãs, assim, às vezes escapa da mente, né? Pentecostais, né, assembleianos, enfim, todas essas denominações vieram das ideias de Zwinglio, né, que entendia que o batismo não salva. Só que, olha, como é até engraçado, Zwinglio entendia que o batismo era um sacramento, que não era apenas uma ordenança. Todavia, batistas e pentecostais, Assembleia de Deus, enxergam como uma mera ordenança, como uma mera profissão de fé e uma mera entrada na igreja visível, né? O batismo como um rito de iniciação, ok? Zwinglio enxergava como os outros reformadores, sendo um sacramento. Os metodistas, que também são zwinglianistas, eles entendem que batismo não salva, mas é um sacramento que simboliza a regeneração. Simboliza a regeneração. Feito por fé, se apropria daquela regeneração que fora realizada, né?
Então o metodista pensa como o Zwinglio mesmo pensava, né? Batistas e pentecostais acabaram se valendo do aspecto apenas de ordenança e se distanciaram um pouco do que próprio Zwinglio ensinava, ok? Então esse é o aspecto sobre a regeneração batismal. Então, aqui, ó, as divergências. Se a ordenança ou sacramento e o modo de batismo e o aspecto salvífico do batismo ou a regeneração batismal. Isso é o que nós estamos falando. Agora, sobre o batismo infantil. Como que pensam os nossos irmãos de outras confissões de fé? Bom, os católicos romanos, eles entendem que o batismo deve ser ministrado às crianças. Devem ser batizadas as crianças. E que crianças? Filhos de pai ou mãe católico ou qualquer outra criança submetida aos seus cuidados. Enfim, um sobrinho criado, um filho de alguém que foi abandonado e criado por essa pessoa tendo responsabilidade sobre esse infante, então essa pessoa tem a obrigação, a responsabilidade de levar essa criança ao batismo. E por que isso? Segundo a doutrina católica apostólica romana, antes da idade da razão, as crianças precisam ser batizadas para que sejam salvas. Há um poder na água, segundo os católicos romanos, de que a criança deve ser batizada, porque se não for batizada, com o sacramento do batismo, com aquela água, com o rito feito por um padre, se uma criança nessa condição morre sem o batismo, o católico apostólico romano inicialmente crê que essa criança não herdou a salvação e foi para o inferno. É isso que diz o catecismo da Igreja Católica, né? Eles também têm as exceções, que creem que eu, tendo contato com alguns colegas católicos, indaguei certa vez por conta dessa questão, eles entendem que nós precisamos do sacramento para sermos salvos, mas Deus não precisa do sacramento para salvar. Então, em outras palavras, eles fazem isso porque a criança, de acordo com a fé católica, pode ir para o inferno, mas que Deus é misericordioso e pode salvar mesmo sem o batismo. Mas isso é problema de Deus e não da pessoa. Então a igreja continua batizando criança para que sejam salvos. É isso que diz o católico apostólico romano. Por que eu coloco o catolicismo aqui como um dos pontos, uma das confissões de fé cristãs? Porque o catolicismo é um ramo do cristianismo. Nós, protestantes, entendemos que eles se desviaram muito sensivelmente do evangelho verdadeiro. Tanto é que na reforma do século XVI, nas reformas do século XVI, precisaram ser feitas para corrigir esses erros, né? E voltar ao evangelho. Nós não criamos uma igreja nova. Nós voltamos aos princípios da igreja que nunca deveria ter saído dos seus trilhos. Mas os católicos são cristãos. Não podemos dizer que eles não são, porque eles creem em Jesus Cristo. Eles subscrevem o credo apostólico, ok? Bom, então os católicos entendem que é por conta de salvação. Os anglicanos e luteranos também batizam os filhos de crentes com a mesma função, com o mesmo sentido, né? Se eles creem que batismo salva, crianças precisam ser batizadas por conta de salvação. Agora eu vou falar um pouco sobre os calvinistas, que são os congregacionais, que são os presbiterianos e outros irmãos de confissão reformada que batizam crianças. Há irmãos reformados que não batizam crianças, por exemplo, eu, certo? Mas é mais por uma questão prática do que realmente uma questão de convicção. Mas já vou chegar lá e já vou explicar isso para você, a minha posição pessoal. Os calvinistas, né, João Calvino, as igrejas presbiterianas, as igrejas reformadas da Holanda, da Escócia, todas as igrejas reformadas, congregacionais, puritanos, batizam crianças, né? Os puritanos não existem mais, assim, no sentido... né, foi um ramo
protestante na história. Hoje nós vemos os neopuritanos que querem resgatar os princípios puritanos, mas é uma coisa que valia, tinha mais uma questão a ver com a independência dos Estados Unidos, com aquela época lá, né? Bom, mas voltando, os calvinistas ministram sim o batismo às crianças, mas não por salvação. Essa é a diferença entre o batismo infantil protestante, presbiteriano, reformado, e o batismo infantil católico. O batismo infantil reformado é por conta de que o sinal da aliança que era realizado no Antigo Testamento, qual era? Circuncisão, passa para o Novo Testamento sob a forma de batismo. Se crianças até o 8º dia do sexo masculino eram circuncidados, a igreja, sendo ampliada para além das questões judaicas e acessível a todas as pessoas, inclusive homens, mulheres, enfim, a circuncisão é substituída pelo batismo. Então, batiza-se crianças, não qualquer criança, os filhos de crentes, levam os seus filhos para serem batizados como sinal da aliança e da eleição da pessoa batizada em Cristo Jesus. Ora, mas a criança não crê, como que ela pode ser batizada? É baseada na fé dos pais e na confiança plena de que seus filhos serão salvos por meio do sangue de Cristo. Então aplicam o sacramento do batismo por meio da teologia da aliança. É um sacramento, não é simples ordenança, é um sacramento, mas assim a criança é reconhecida como parte integrante da igreja por meio da fé na sua eleição em Cristo. Afinal, Jesus falou: "Vinde a mim, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus." Ele não falou isso? E disse que aquele que se faz como uma criança herda o reino de Deus. Então, os calvinistas, os reformados, batizam crianças sob o fundamento da aliança. Aliança no Antigo Testamento, que é aperfeiçoada e ampliada em Jesus. Então, isso é realizado. Os zwinglianistas, que são batistas, anabatistas, pentecostais, eles não batizam crianças antes da idade da razão, porque entendem que se trata de uma mera profissão de fé, que o batismo deve ser posterior à profissão de fé no Senhor Jesus. Os calvinistas batizam as crianças, mas ensinam as crianças o caminho do evangelho, e quando chegam à idade da razão, elas professam a sua fé. Então, no presbiterianismo e na fé reformada, de uma maneira geral, o batismo ocorre antes como um sacramento e um sinal da fé que será professada quando a criança entrar na idade da razão. Os zwinglianistas, batistas, anabatistas, pentecostais, fazem o contrário. Ensinam as crianças e, no momento da idade da razão, elas, aceitando a Cristo como seu Senhor, crendo em Jesus Cristo, elas são levadas ao batismo, e geralmente por imersão. Agora, curiosamente, Zwinglio batizava crianças. Então a gente vê que as tradições batistas, anabatistas e pentecostais, embora zwinglianas no sentido de ordenanças, no sentido no caso da ceia, como nós vamos estudar, de apenas um aspecto memorial e outras coisas mais, mas Zwinglio batizava crianças, né? Então essas tradições denominacionais acabaram se afastando um pouco do que Zwinglio mesmo ensinava. Mas isso não é um problema, isso é uma questão secundária. Repito que tudo que nós estamos tratando aqui são questões secundárias, ok? Não nos dividem, né? Nós estamos falando sobre creio na igreja, certo? E comunhão dos santos. Aqui nós falamos de batismo apenas para falar sobre o ingresso dessa criança, né? O ingresso no corpo de Cristo, né? As diferenças, na verdade, elas são pontuais e elas não devem nos dividir, ok? Deixa eu abrir aqui o meu...
no meu arquivo que tem o meu roteiro aqui. Então, os zwinglianistas não batizam crianças. A exceção são os metodistas. Veja, os metodistas, à exceção da maioria dos zwinglianistas, está mais consentâneo à teologia de Zwinglio. Eles batizam crianças antes da idade da razão, por decisão dos seus pais, para consagrá-las e inseri-las na comunidade dos fiéis. Veja, eles não entendem como um sacramento. Não, entendem como um sacramento, sim. Se você vai nos portais da igreja metodista, eles enxergam como um sacramento. Mas veja, não é um sinal apenas da graça salvadora de Cristo. Aqui é um sentido de consagração da criança e uma forma de dizer que elas foram integradas à comunidade dos fiéis. Percebe como o batismo é um ritual que tem muitas diferenças entre as diversas confissões de fé? É bastante interessante, né? As diferenças entre essas confissões. Bom, aqui então nós encerramos a parte do batismo e nós vamos falar um pouco agora sobre a comunhão dos santos. E vamos começar, obviamente, por aquilo que nos é comum, né? Por aquilo que não nos divide, por aquilo que é comum a todos, ok? A ideia de comunhão, né, até mesmo compreendida no meio secular, dos negócios, do direito, né? Quando casamos no regime da comunhão parcial ou total, ou no regime da separação, de acordo com o que você pensa que os seus bens vão ser divididos, dependendo, tem os regimes de bens. Comunhão, né, até mesmo no aspecto do direito, no aspecto secular, nunca vai se referir a alguém sozinho, alguém individualmente considerado. Então, no sentido do que nós estamos falando aqui, do credo, comunhão dos santos é justamente a união do que nos é comum. É uma comum união, comunhão. E comunhão de acordo com o quê? O que nos é comum? A pessoa de Jesus Cristo. É o autor e o consumador da nossa fé. Nessa comunhão, portanto, não tem espaço para individualismos, embora todos tenhamos a nossa individualidade. Veja, nós não deixamos de sermos seres, não passamos a sermos seres coletivos. Nós temos uma individualidade, Deus respeita essa individualidade. Veja, até como a Bíblia foi escrita em determinado contexto geográfico, contexto cultural. Os escritores do texto bíblico não entravam em transe para nos dizer as coisas sagradas que deveríamos receber aqui pela Bíblia escrita ao longo de 1400 anos. Veja, Deus nunca desrespeitou a individualidade de cada um, mas ainda assim a Bíblia foi escrita ao longo de diversos séculos, né, por diversas pessoas de contextos diferentes, e a mensagem é uma só. Então, isso tem a ver também com a comunhão dos santos. Não tem espaço para individualismos, né, para que eu brilhe mais do que você. Na verdade, Deus respeita a nossa individualidade, mas ela é usada para servir ao outro, né? Não existe espaço para o eu, existe espaço para o nós na comunhão dos santos. Vou repetir o exemplo que eu dei no começo da aula passada. Um tijolo não é uma casa, uma parede inteira não é um prédio. Um dedo não é um corpo, percebe? Um cristão sozinho não é a igreja. Ele faz parte da igreja. O Espírito Santo habita cada crente para que ele seja capacitado a caminhar em comunhão com os outros irmãos, com os outros crentes, comunhão com os outros santos, que igualmente foram regenerados pelo mesmo Espírito. É isso que Paulo fala quando diz discernir o corpo do Senhor. Nós já vamos falar sobre a ceia, mas veja, discernir o corpo não tem a ver apenas com
discernir o pão e o vinho. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de discernir o corpo, saber que eu sozinho, sem uma relação com o outro, não tem sentido nenhum eu celebrar a ceia do Senhor. Porque eu, com o outro, faço parte do mesmo corpo, somos a mesma igreja. Portanto, dons, talentos, habilidades pessoais de cada um têm que ser ferramentas para servir, nunca para ser servido. Por exemplo, o dom da palavra da sabedoria, ele sempre vai se referir a um outro, nunca vai se referir a si próprio. Deus pode te dar uma iluminação, falar contigo ao seu coração, sim, mas uma palavra de sabedoria nunca vai ser para você mesmo. Você não vai profetizar sobre si mesmo, isso é um absurdo. Deus vai usar os dons do Espírito para abençoar e servir ao corpo de Cristo. A mutualidade aqui é a tônica dos dons espirituais. Um talento musical também, ele não vai ser usado no corpo de Cristo, não deve ser usado, para promover a imagem de quem toca ou canta. Mas é para servir a comunidade. É para levar a comunidade à adoração musical ao mesmo Deus. É por isso que nós precisamos rever, repensar o nosso louvor congregacional, nas letras das nossas músicas. Em quem nós estamos focando, né? É na adoração conjunta ao nosso mesmo Deus? Ou é na vitória que eu vou ter contra os inimigos que não estiverem do meu lado, que vão rir, que eu vou rir das derrotas deles e tantas outras letras odiosas que nós temos? Percebe como está tudo ligado? A habilidade de preparar uma boa refeição, por exemplo, dentro da igreja, ela não vai ser usada para que os demais aplaudam aquele chefe maravilhoso que preparou aquela comida. Não. Os dons, habilidades e talentos são para servir o outro. A habilidade de preparar uma boa refeição vai ser para que todos sejam satisfeitos. O pastor não vai ser o primeiro a ser servido, ele deve ser o último. Percebe o que é discernir o corpo, o que é ser igreja? Assim como Cristo se entregou por cada um de nós, nós nos entregamos em amor aos nossos irmãos na fé. Então a gente considera eles da mesma família. Você não mata e morre pela sua família? No final das contas, se você precisar mesmo, você conta com a sua família. Não é? Nós precisamos lutar as lutas uns dos outros. Isso é comunhão dos santos. A sua alegria é a minha alegria. A sua luta é a minha luta. A igreja primitiva vendia suas propriedades por um tempo, enquanto era necessário, enquanto precisou fazer isso. Isso não é comunismo, isso não é socialismo, isso é evangelho. Vendiam as suas propriedades e o dinheiro era repartido para abençoar quem tinha necessidade, conforme a necessidade de cada um. Precisamos nos considerar da mesma família. Isso não é uma utopia, jamais deve ser. A visão que a gente tem do mundo, que é individualista, egoísta, mau e mesquinho, o calejamento que a gente tem com as pessoas, ela não pode retirar de nós a visão da realidade do reino de Deus, que é a igreja do Senhor. Então, que eu e você sejamos conscientes dessa comunhão dos santos. É nisso que nós estamos falando quando dizemos creio na comunhão dos santos. É ser igreja junto com o meu irmão. E agora nós vamos falar sobre a comunhão dos santos, materializada na ceia do Senhor, ou também chamada de Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Eucaristia não é simplesmente o que acontece na Igreja Católica todos os domingos. É um outro termo que foi empregado de forma e foi tirado do nosso meio por medo de parecermos romanos. Ok? Assim como Igreja Católica. A catolicidade da igreja é uma realidade, inclusive, protestante.
Os católicos não pensam assim. Eles pensam que só na instituição católica romana é que se tem salvação, administração correta dos sacramentos e a comunhão da Eucaristia. É isso que eles pensam. Mas nós não cremos assim. Todavia, a Igreja é una, santa, católica e apostólica, como nós já dissemos, e a comunhão dos santos é materializada também na ceia do Senhor. Chamamos de ceia do Senhor, mas também não está errado chamá-la de Eucaristia. O que nos é consensual na ceia do Senhor é que a ceia do Senhor, ela é uma celebração da mesa do Senhor, né, onde nós representamos o sacrifício e a autodoação de Deus até nós, é uma memória da morte do nosso Senhor, ela foi instituída por Cristo e não por ninguém, né, ninguém mais, e todos temos consenso de que o pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue, né? A liturgia, né, o momento da ceia do Senhor, ela é o ápice da comunhão dos santos. Porque, veja, no meio de um ritual físico, que é comer e beber o pão e o vinho, nós somos levados a participar espiritualmente desta realidade invisível que é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos não é uma coisa que a gente promove fisicamente, dando a mão, estamos unidos, Isso aí é uma representação, até pode ser, uma representação emotiva da comunhão que eu tenho com meu irmão, né? Mas a ceia do Senhor, ela é de fato espiritual, no sentido de que ela é um sinal dessa realidade invisível. A comunhão dos santos é invisível, é algo que nos permeia pelo Espírito Santo. É sobre a ceia que nós vamos falar agora. O cerne das divisões, né? Nós falamos aqui do consenso, ok? Celebração da mesa, memória da morte do nosso Senhor, instituída pelo próprio Cristo, e pão sendo o corpo, vinho sendo o sangue. Esses são os consensos dos quais não paira nenhum tipo de dúvida, ok? Mas nós vamos falar agora, né, de muita coisa que nos divide, né, no sentido de opiniões, né, que nós não concordamos plenamente uns com os outros. O cerne das divisões, né, entre as diversas tradições cristãs, na verdade se refere à presença de Cristo na ceia do Senhor, né? Como assim presença de Cristo? Eu aprendi desde pequeno que é apenas um memorial. Uma das tradições entende que é apenas um memorial. Outras tradições entendem que é um alimento espiritual. Outra tradição vai dizer que é o próprio corpo e o sangue transformados ali. Então, antes que a gente discorra sobre as diferenças entre as tradições cristãs, vamos distinguir mais uma vez, como fizemos no batismo, o que é ordenança e o que é sacramento. Isso é fundamental para a gente entender as diferenças entre as denominações cristãs. O que é um sacramento? É um sinal externo, ritualístico e visível, determinado por Cristo, não inventado por homens, mas determinado por Cristo, que comunica uma realidade espiritual invisível. Ok? Participamos por meio da fé, nos alimentando espiritualmente por meio deste ritual, mas não pelo ritual em si, mas é um sinal visível de uma graça invisível. Isso é sacramento. Já a ordenança é apenas uma instituição obrigatória de determinado ritual por Cristo. Ponto final. Por que algumas confissões de fé celebram a ceia? Porque entendem que é uma ordenança. Cristo mandou, vamos fazer. Ponto final. Isso é ordenança. Sacramento é, Deus mandou, vamos fazer, mas também, justamente porque Cristo disse que outros elementos emergem dessa ordenança, sendo um sinal externo de uma graça invisível. Portanto, todo sacramento é também uma ordenança. Mas o contrário não é verdadeiro, né? Nem toda ordenança vai ser um sacramento. Essa diferença vai ficar mais evidente agora, quando a gente apontar as diferenças entre as principais visões sobre a ceia do Senhor. Vamos começar? Eu sempre comecei pelos católicos romanos, mas agora nós vamos começar mais pedagogicamente pelo zwinglianismo. Por que isso?
porque a maioria das tradições protestantes adotam o pensamento de Zwinglio. Zwinglio não cria na presença real de Cristo na ceia em hipótese alguma. Quem são esses hoje, os zwinglianistas? Batistas, pentecostais, metodistas, né? Então, batistas, pentecostais, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, quase todas as confissões de fé denominacionais cristãs entendem como Zwinglio. A ceia é um mero memorial. As razões deste pensamento estão aqui. Aliás, eu vou falar primeiro, depois eu coloco o slide, porque o slide vai acabar sendo um resumo de tudo que nós falaremos aqui. O zwinglianismo, né, os batistas e pentecostais, vão entender que é um mero memorial, pão e vinho apenas representam corpo e sangue de Cristo, pois Cristo os instituiu de maneira simbólica. Tá? Quando Cristo disse, isto é o meu corpo, segundo os zwinglianistas, estava dizendo, isto significa o meu corpo. A ceia, para os zwinglianistas, é celebrada apenas em memória de Cristo. Não se presta à alimentação espiritual do crente, a não ser pela própria presença do Espírito Santo, que age no meio do povo quando o povo está em comunhão. Mas isso acontece todos os domingos. Né? Não há uma presença especial no momento da ceia, segundo os batistas e pentecostais. Para Zwinglio, então, a ceia não é um elemento sacramental, é apenas uma ordenança. Não é um sinal visível de uma graça invisível. É uma simples ordenança para ser seguida e trazer à memória dos crentes a morte e a ressurreição de Cristo. Somente isso. Tá? Então, essa é a maior parte das tradições pensa assim. E os católicos romanos? O que eles pensam sobre a Eucaristia, a ceia do Senhor? Eles entendem que há uma transubstanciação, ou seja, quando o padre profere as palavras sacramentais, então o catolicismo romano enxerga como sacramento um sinal visível de uma graça invisível, mas que se torna, de acordo com essa teoria da transubstanciação, a hóstia é transformada no corpo e no sangue de Cristo. Seria uma transformação de substância. Aquilo, as razões, os elementos de pão e vinho vão apenas parecer pão e vinho. Depois que o padre consagra aqueles elementos, para os católicos, pão passa a ser carne de Cristo e vinho passa a ser sangue de Cristo. Embora tenha cheiro de vinho, cor de vinho, cheiro de pão, cor de pão e gosto de pão e vinho, eles vão se basear na teoria de Aristóteles, que permeou toda a sistematização católico-romana por São Tomás de Aquino, né? E Aristóteles denominava esses elementos de acidentes. Por exemplo, aparência, cheiro, gosto. Eles entendem que isso é mero acidente. Substância é aquilo que a coisa de fato é. E para os católicos, quando o padre transforma, quando o padre consagra a hóstia, ele está transformando a substância de pão e vinho em corpo e sangue verdadeiros de Cristo, de modo que você ingere corpo e sangue de Cristo. As razões fundamentais por eles pensarem dessa forma são que os primeiros pais da igreja e a tradição católica compreendem as palavras de Jesus ao instituir a ceia de forma literal. Então, para eles, quando Jesus fala, isto é o meu corpo, isto é mesmo o meu corpo. Embora naquele momento Jesus não estivesse com o seu corpo na mão, mas sim um pedaço de pão, quando depois de morrer e a igreja passar a fazer a ceia daquela forma como que Jesus instituiu, ele está dizendo e está crendo que aquilo é o corpo de Cristo e não representa. Para os católicos, Cristo está presente corporalmente realmente em corpo, sangue, alma e divindade na hóstia, naquele pedaço de pão. Segundo essa crença,
a transformação dos elementos persiste até mesmo depois da consagração das espécies. Depois que as pessoas comem, vão para suas casas, o que sobra continua sendo pão, continua sendo carne e sangue de Cristo, segundo eles. Então, eles não jogam fora, não queimam, não enterram, não fazem nada. Eles depositam numa urna, num espaço físico lá chamado sacrário, e é por isso que os católicos fazem o sinal da cruz quando passam em frente a uma paróquia católica. Porque ali está o corpo e o sangue de Cristo de forma real, ali guardada, sobretudo quando sobra dos elementos da ceia. Tá? É isso que eles estão entendendo. Para o católico, a Eucaristia é o principal dos sacramentos, mas eu preciso dizer, antes que a gente passe para as outras confissões, eu apenas expus o que eles pensam. Nós, protestantes, não cremos conforme essa posição, porque Cristo morreu uma única vez e o seu sacrifício foi feito uma vez por todas na expiação. Isso está lá em João 19, 28 a 30 e Hebreus 10, 1 a 18. Então, nós não cremos conforme a doutrina católica. Por quê? A própria missa de domingo católica é uma repetição do sacrifício de Cristo, como se precisasse haver essa transubstanciação, essa transformação todo domingo para que, ao ingerir, o católico fiel continue no caminho de Cristo. A questão não é só a fé, a questão é participar de forma material, comendo, ingerindo, para que então a comunhão com Cristo seja feita de forma assim literal. Nós não cremos dessa forma. E o luteranismo? O que o luteranismo pensa? Diferente do pensamento católico, né? Lutero estava ali no meio do caminho, né? Uma das coisas que ele discordava era da missa, que a missa sendo um sacrifício, embora sem sangue, mas o padre, quando consagra os elementos, ele está oferecendo os elementos e Cristo está se sacrificando novamente para entrar na boca e no estômago dos irmãos. É isso que a transubstanciação pensa, os católicos pensam. Mas Lutero não pensava dessa forma, ele achava um absurdo. Ele dizia que isso era canibalismo, que isso era uma coisa horrorosa e não sei o quê, mas acabou desenvolvendo uma tese muito parecida com a transubstanciação. Lutero entendia que o pão não se transformava e o vinho não se transformavam, mas Cristo está junto com o pão e sob o pão. Cristo está no pão, né, com o pão e sob o pão. Então, o pão continua pão, mas com a consagração entra Cristo ali no meio. Então, de qualquer forma, você ingere o corpo de Cristo junto com o pão. A diferença é que, para Lutero, depois que passada a celebração, pão continuava sendo pão. Pão voltava a ser pão e podia ser comido, podia ser enterrado, jogado fora. Né? Quais são as razões fundamentais desse pensamento de acordo com Lutero? Antes de Lutero, um indivíduo chamado Berengário de Tours, ele já acreditava nessa presença corpórea junto com o pão, mas que não era transformado. Né? Lutero entendia que depois que Cristo se tornava presente na hóstia, conservava a sua substância anterior. Então era consubstanciação, não transformava, adicionava a natureza humana de Cristo junto com a hóstia. Havia uma adição de substância, por isso consubstanciação, junto, né? Lutero, por que isso, né? Lutero, a razão muito simples, uma razão teológica, a meu ver, equivocada, né, pela maioria dos cristãos. Lutero cria que a natureza humana e a divina de Cristo andavam juntas, como todos os cristãos pensam, mas que a natureza divina de Cristo ficou enclausurada na pessoa de Cristo, limitada junto com a natureza humana, ok? Mas que, pela natureza divina ser Deus, a natureza divina comunicou à natureza humana os poderes da divindade. Por isso, segundo Lutero,
Cristo poderia estar presente, onipresentemente, em todos os lugares, com a sua natureza humana, ainda que ele não pudesse ser visto. Isso é um absurdo, né? De acordo com o que nós pensamos. Isso se chama ubiquidade. O que era ubiquidade? É estar localizado em mais de um lugar ao mesmo tempo. É a onipresença. Né? Ainda que não pudesse ser visto corporalmente na congregação, as duas naturezas de Cristo estariam ali realmente presentes junto com as espécies. Nós não cremos assim. Se a gente crer nisso, olha só, uma implicação bem perigosa. Se a gente crer que isso acontece, que a natureza humana de Cristo, ela é onipresente, então nós vamos ter que duvidar que ele corporalmente foi ao céu na sua ascensão. E que ele é verdadeiramente humano, porque eu e você não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Cristo assumiu a nossa natureza humana para ser exatamente um de nós. Por isso, não é possível que ele seja onipresente. Então, a doutrina da ubiquidade na ceia cai por terra, de acordo com o que nós cremos, né? Agora, vamos falar agora sobre a última posição, que é a minha posição pessoal. Eu não creio que a ceia seja um mero memorial. A gente foi ensinado assim pela nossa tradição, majoritariamente das igrejas evangélicas no nosso país. Mas eu me alio mais à posição reformada, de uma maneira geral, né? Reformada calvinista. Porque tem irmãos reformados que são também meros memorialistas, ok? Há muita divisão, né? Não se pode dizer que reformado subscreve todos os itens da Confissão de Fé de Westminster ou da Confissão Batista de Londres de 1689, se não me engano. Não. Há muito diversificado o movimento reformado, né? O que diz o calvinismo? O que pensa o Calvino sobre a presença de Cristo? Calvino entende que a presença de Cristo é real, mas não é corpórea. Essa é a diferença. A presença de Cristo, Calvino então fica no meio do caminho entre... é uma resposta a Zwinglio, dizendo que, olha, não é mero memorial, mas também não é como Lutero, que diz que se torna carne junto com o pão. Católico nem pensar mesmo, porque nenhum dos reformadores cria na transubstanciação, na transformação, né? Uma das coisas que a reforma rechaçou foi a transubstanciação. Calvino ficou no meio do caminho entre Lutero e Zwinglio. Então, Lutero pensava, né? E as igrejas presbiterianas, de forma confessional, pensam assim: a presença de Cristo é real, tá? Verdadeira. Não apenas o Espírito Santo está na igreja no momento da ceia, mas o próprio Cristo. Espiritualmente, Cristo está presente, ok? Então essa é a diferença. A presença real não significa a presença corpórea, humana. Presença real é presença real, tá? As igrejas protestantes reformadas adotam esse pensamento, né? Presbiterianos, congregacionais. As razões fundamentais dessa doutrina são as seguintes. As razões, então, são as seguintes. Todos os cristãos, sem exceção, creem que Cristo permanece humano e divino, ok? Quando estudamos Cristologia, ensinamos isso, né? Nenhum cristão vai dizer que Cristo subiu ao céu e depois o seu corpo foi dissolvido e ele hoje é só espírito novamente. Não, a fé cristã não pensa assim. Cristo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde vai vir a julgar vivos e mortos. É isso que a gente fala no credo, é isso que a Bíblia diz, é isso que nós cremos. A natureza humana e a divina de Cristo continuam juntas e unidas.
elas não se separam, elas não se misturam, cada uma continua com as suas próprias, características, mas num único Jesus Cristo. Não há dois Cristos. Percebe? A natureza humana e a divina estão juntas. Isso aí todos nós pensamos. Cristo está sentado no trono da glória, à direita de Deus Pai, e de lá virá buscar sua igreja. Todavia, aqui vai a diferença de Calvino para Lutero. Lutero dizia que a natureza divina ficou enclausurada no corpo de Jesus. Calvino não pensava assim. Calvino entende que a natureza divina de Cristo nunca ficou, nem no momento da encarnação, e nunca ficará enclausurada no seu corpo físico. Nossa, mas então, o que diz Filipenses? Ele se esvaziou da sua glória, se tornou um ser humano. Sim, este esvaziamento foi voluntário, foi real, ok? Mas ele não foi absoluto. Cristo sempre foi Deus e sempre foi homem, no seio da Virgem Maria, enquanto estava pregando aqui. Cristo não era um mero humano enquanto estava aqui. Precisamos entender isso porque isso é fundamental para a doutrina, inclusive, da nossa salvação. Para Calvino, a natureza divina de Cristo nunca ficou, então, enclausurada no seu corpo físico. Calvino dizia uma frase filosófica bastante importante, que finitum non capax infinitum. Ou seja, o finito não pode conter o infinito. Cristo é homem e Deus. Mas Deus não está enclausurado numa natureza humana. As duas naturezas estão juntas num corpo, percebe? Mas a natureza divina ultrapassa este corpo. Isso é em teologia o que nós estamos denominando extra-calvinisticum. É um termo latino que diz justamente essa ideia. A natureza divina não está separada da humana, como Nestório, o herege, dizia. Nestório dizia que eram tão separadas as naturezas que cada Cristo de uma natureza era uma pessoa, era um Cristo diferente. Era o Cristo homem e o Cristo Deus. Não, nós não cremos assim. Nós cremos que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, porque Jesus Cristo homem é totalmente humano e totalmente divino. Mas a natureza humana transcende. Por que eu estou enfatizando tudo isso? Porque já nós vamos falar. Outra razão. Jesus disse que estaria com seus discípulos quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, mas os discípulos viram a Jesus Cristo subir ao céu. Logo, Jesus estava afirmando, num determinado sentido, eu vou para o Pai e volto. Num outro sentido, estarei sempre com vocês. Percebe? A natureza humana e a natureza divina estão sempre juntas, mas Cristo não está enclausurado à sua natureza, nele próprio. A natureza divina transcende a humana. O que isso tudo tem a ver com a ceia? Já vou te explicar. No momento da celebração da ceia do Senhor, Cristo está espiritualmente presente, certo? Tendo em vista que a sua natureza humana está eternamente unida com a natureza divina, e nós experimentamos a natureza espiritual de Cristo no momento da ceia, a natureza divina colada com a natureza humana e nós ligados à natureza divina pelo poder do Espírito Santo, temos automaticamente comunhão com Cristo, onde ele está agora no trono da glória. Percebe? Nós não cremos num Cristo separado. Cristo, quando está no meio de nós, espiritualmente, na ceia do Senhor, ele está representado na sua natureza humana por pão e vinho, e está realmente presente na congregação em espírito. Então, nós temos comunhão com o Cristo total, inclusive com a sua natureza humana que está no céu, por meio da sua natureza divina que está entre nós. O nosso espírito tem comunhão com o Espírito de Cristo
e com o Espírito Santo. Por obra e graça do Espírito Santo, o comer e beber com fé nos eleva até a mais alta altura onde Cristo está. Lutero achava que Cristo vinha até nós na ceia, por conta da ubiquidade. Nós não cremos assim. Cristo não pode estar onipresentemente em todo lugar como homem. Mas o que Cristo faz, segundo Calvino, e eu particularmente adoto essa posição, é que Cristo nos eleva até onde Ele está, presencialmente reinando, corporalmente reinando. Como Ele faz isso? Espiritualmente, quando participamos com fé da ceia do Senhor. Por isso, a presença real de Cristo, não simbólica, a presença é real, mas é espiritual, quanto à sua natureza divina. A presença real humana, ela é só representada no pão e no vinho, porque nossa comunhão com Ele eleva a nossa alma, os nossos pensamentos e o nosso espírito até onde Ele está, por meio do pão e do vinho recebidos com fé. E o Espírito Santo que habita cada crente nos eleva até os mais altos céus, onde Cristo está corporalmente reinando. É por isso que, para os reformados e para mim também, a ceia não é um mero memorial. É muito mais do que isso. É momento de profunda comunhão com o Cristo ressurreto, o Cristo total, presença real de Cristo. Isso é o meu ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista? Você pode nos dizer aí nas redes, nesses canais onde isso vai ser veiculado. Eu disse que essa aula ia ser mais curta do que a outra, me enganei. Essa aula já está mais longa do que a outra. E agora eu quero terminar essa aula, então, te encorajando a estudar um pouco mais sobre a ceia e o batismo. Principalmente a ceia do Senhor. Você que é batizado, você que participa da comunhão, não trate a ceia de qualquer forma. Ainda que você a enxergue como um memorial. Memorize a morte de Cristo, mas se aproprie das verdades que isso traz para a sua vida. A redenção, o perdão, seja grato por tudo aquilo que Deus fez por você. Se você crê na presença real de Cristo, de forma espiritual, como eu faço, como eu creio, vá preparado para a ceia do Senhor, vá preparado para se encontrar presencialmente com Cristo, no momento de profunda e especial comunhão, sua com Deus e com os seus irmãos, discernindo então assim o corpo do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.